o grupo de pesquisa está reunido para falar de sustentabilidade, energias alternativas e sua aplicação. A Maria Lourenço, o Renan Sena e a Diana Tuiarotti vão falar hoje com vocês, e a Isabela vai chegar posteriormente em outra das nossas apresentações. Nosso objetivo de hoje é dar uma visão geral do projeto, apresentar as questões que nos motivaram a criar esse projeto, quais são algumas propostas e como a gente poderia ajudar desde nosso lugar de vivência habitual. Então, primeiramente, vamos passar esse vídeo aqui para que vocês entendam um pouquinho o que a gente está falando. Bom, gente, então a gente vai passar o vídeo aqui, né, introdutório, né? Bom, então tá aí o vídeo, né? E vídeo criado aí pelo nosso amigo aí, o Igor Leandro, né? Acho que
foi lá em 2012, né? 2013, né? Aí com o som do Link Park aí, né? E agora eu vou passar para a professora Diana para ela continuar com as apresentações. Continuando com nossa apresentação, nosso projeto visa uma disseminação de conhecimento acerca dos conceitos de sustentabilidade e energias alternativas. Então, ao todo, a gente vai ter esses encontros aqui. O de hoje, né, que é apresentar o conceito de sustentabilidade, definir o que é a energia alternativa e seus tipos, desenvolver e explicar os conceitos de energia solar e eólica, pesquisar o uso de energia em uma residência, observar formas de construir sustentáveis e, finalmente, a gente vai fazer uma verificação de aprendizado e consulta, né, acerca do curso. Quais são nossas questões? Nossa questão hoje é o que é sustentabilidade, o que é o aquecimento global, o que é a pegada de carbono e como controlar a emissão de dióxido de carbono. Então, começando com a primeira questão, a gente vai colocar uma definição do dicionário acerca da sustentabilidade. Ela é uma capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas, sem que isso afete as gerações futuras. Isso é fundamental para a continuação, né, da humanidade. Então, a sustentabilidade ela está relacionada com 4 tópicos principais, que são o social, o econômico, o cultural e o ambiental. E nossa primeira pergunta, o que é aquecimento global? Então, recentemente, a gente esteve numa conferência na Universidade Nova USP e o professor Serri, ele apresentou um conceito de aquecimento global evidenciando o aumento de temperatura. Então, uma mudança que leva a um aumento de temperatura do planeta é um aquecimento global. Então, com isso em mente, o que a gente vai pretender é explicar como evitar esse aquecimento global. Então, um pouco de história também na mesma conferência com o professor Artacho, da USP, ele explicou um pouco de história acerca das reuniões que os países fizeram para poder fazer um convênio acerca de esse evitar o aumento de temperatura no mundo, né? Então, todo começou há 50 anos atrás, em 1972, quando ocorreu a primeira reunião em Estocolmo, né? E em Rio 92 houve, 30 anos atrás, uma outra reunião que o Renan teve oportunidade de participar. Que foi a Rio Mais 20. Foi a Rio Mais 20, né? Na Rio 92 fui eu que tive a oportunidade de participar. A Rio 92 eu cheguei no Rio e estava essa conferência aí com todos os países reunidos. 20 anos depois, aconteceu a Rio Mais 20. E agora está para acontecer a COP98 nos Emiratos Árabes. E depois vamos ter COP99 até COP50. Mas para essa época, a gente vai ter que ter solucionado o aquecimento global. Tá difícil, né? Está difícil. A gente pode E aí, ver. Maria, nos conta o que é a pegada de carbono. Bom, pessoal, a pegada de carbono é toda vez que a gente viaja de carro,
que a gente carrega o celular ou a gente liga a máquina de lavar, a máquina de lavar roupa, ela deixa um rastro de gás. Esse rastro de gás, ele se acumula na atmosfera, né? E aquece o planeta. Essas emissões aceleram as mudanças climáticas. Continuando nuestro ejemplo de agricultura, ahí el profesor Serri dio una palestra a pegada de carbono da produção de café. Ele falou que todo esse ciclo, desde que o café é plantado lá no campo, ele é coletado, ele é colhido, transportado, produzido o café beneficiado nas fábricas até que chega no consumo, ele vai deixando toda uma pegada de carbono. E ele falou que 60 a 70% da pegada vem do campo. E aí? E o hambúrguer do campo? E sobre isso daí, né, a gente vê, né, igual a Maria falou, a pegada de carbono, né, ela pode ser, né, para qualquer objeto, né, que seja produzido, né, pela humanidade, desde a sua produção até o seu descarte, né, a gente vai contabilizando aí, né, os gases do efeito estufa, que são, né, produzidos, né, durante a produção daquele produto, né, e esse exemplo aí, né, me lembra bastante na época da faculdade que a gente fez um trabalho de ecologia sobre pegada de carbono e na época, né, a gente viu um resultado muito parecido com esse que está aí nessa notícia, né, que igual essa notícia está falando, que um hambúrguer, né, desse que a gente compra no mercado, ele pode, para ele ser produzido, são necessários 3 quilos de carbono, né? Então, assim, tem um restaurante britânico, né, que ele inclui, né, no seu menu a pegada de carbono dos pratos, né, do que eles têm lá. Né? E aí, como comparação, né, só para você ver como é que o hambúrguer, né, tem uma pegada tão grande. Por exemplo, o grão de bico, para ser produzido, precisa apenas de 16 gramas, né, de dióxido de carbono, né, nem do carbono em si. O hambúrguer ali, a gente está falando de 3 quilos se a gente isolasse, né, só o carbono. Né? Lembrando que assim são produzidos, né, o dióxido de carbono, CO2, o gás metano, né, que é o CH4, que tem também carbono, né? Tem outros também, como o óxido nitroso, todos os gases que são aí do efeito estufa, né? E, bom, a Diana deu o exemplo do café, tem do hambúrguer, mas a gente pode aplicar isso, por exemplo, para um celular, né? Hoje em dia, a nossa sociedade está o tempo todo trocando os objetos, e um exemplo mais comum é o celular, né? Antigamente, os celulares duravam mais tempo. Hoje em dia, as pessoas estão trocando de celular de ano em ano. Outro exemplo, carro. E qual que é a pegada disso, né? A gente está vendo que tem também um aspecto da obsolescência programada, né? Que é os objetos estragarem, né, sistematicamente com prazo, não serem feitos para durar. Então, assim, é muito importante a gente saber esse conceito, saber o que a gente está comprando e os impactos para o ambiente também. Né? Então, um outro exemplo aqui também do ciclo da planta no solo, né? Então, o carbono, que ele é capturado pelas plantas, aí ele depois é solto aqui pela respiração das plantas. E isso é um ciclo de vida, né? É um ciclo de vida. Aí a pergunta é como controlar essa emissão de carbono. Então, por exemplo, um exemplo, né, que é colocado
na American Chemical Society, a captura de carbono o de dióxido de carbono é tido como um método para reduzir a quantidade de carbono emitido para a atmosfera. O carbono é capturado mediante células eletroquímicas aqui, nesse sistema que eles apresentam. E existem também críticas, né, às compensações de remoção de carbono. Por exemplo, temos formas de fixar carbono, extrair, como falamos, dióxido de carbono do ar quimicamente, plantar árboles de grama, semear o oceano com ferro para estimular a fotossíntese do fitoplâncton, mas as compensações de remoção não estão ajudando e tem que ter alguma mudança em como isso é realizado. Então, para continuar, vamos perguntar qué son esas compensaciones de remoción. Por ejemplo, una organización, una empresa, produce dióxido de carbono e eso es compensado en otro local que reduce las emisiones. ¿De qué forma? Mediante a compra de créditos de carbono o investimento. Entonces, a empresa ela produz dióxido de carbono, mas em compensação ela faz um investimento num local, por exemplo, para plantar uma árvore, que é o que fazem a gente aqui na nossa região. A gente tem essas grandes empresas, né, de produção de metal, que elas têm plantio de árvores e restituição da mata, né? Mas o Globo, ele veiculou uma matéria hoje, né, 2 de outubro de 2023, que isso não está funcionando, porque, embora tenha empresas que façam isso, tem outros problemas envolvidos nesse investimento de carbono. Então, eles chamaram de mercadores do clima a isso. Vocês podem acessar nesse link a notícia. Ele trata de como os mercadores eles estão fazendo equivocadamente os trâmites para poder relacionar a sua venda de créditos de carbono, os seus a venda e os investimentos. Então, o Brasil está buscando regulamentar isso, porque ainda não está regulamentado aqui em nosso país. Então, aqui eu trouxe uma relação de países que mais produzem gases de efeito estufa. Esse aí saiu do relatório das emissões de gás das Nações Unidas do ano passado. Então, aí, o total de emissões da China é a maior em gigatoneladas de dióxido de carbono. E os Estados Unidos está em segundo lugar, depois a Índia, os países europeus, a Indonésia, a Rússia, e aqui o Brasil, ele aparece como produzindo aproximadamente aqui na escala 1,5 gigatonelada de dióxido de carbono. E na verdade, tem outros gases também dentro desse dióxido de carbono. Tem o metano, tem o óxido nitroso e tem outros gases que são menos prevalecentes na produção de gases tóxicos. Mas aí a preocupação é o seguinte: o país, Brasil, está nessa lista de emissões de gás. Então, a gente tem que tentar reverter isso, sendo que o Brasil é o que tem uma das matas maiores do mundo, né? Então, a gente, nosso papel será poder restituir toda essa natureza, né, que se foi degradando.
E o legal que aquele gráfico anterior ali também mostra uma outra relação, né? Que quanto mais industrializado um país mais ele vai, né, emitir os gases do efeito estufa, né? Aí, Diana, esse gráfico é igual a gente vê, a China é o país, assim, indiscutivelmente mais industrializado do globo, né? Então, assim, obviamente eles vão produzir, né, mais, né, gases do efeito estufa. Porém, também tem outro fator, né? Pode passar o slide, fazer um favor? Pode pasar. E é a matriz energética, né, do país. Isso contribui também, né, para os gases, né, para a produção dos gases de efeito estufa, né? Vamos pegar, por exemplo, o Brasil aí, né? A gente vê que a nossa matriz energética, grande parte, ela está relacionada à energia de usinas hidrelétricas, né? E aí depois a gente tem as usinas eólicas, e assim, já é uma prospecção de que daqui a 50 anos a eólica vai se tornar, né, a nossa principal, né, fonte da nossa matriz energética. Mas aí, se a gente comparar, se a gente vê outras como usinas a carvão, usinas termoelétricas, né, sem ser a nuclear, no Brasil aqui a gente tem pouco impacto, né? Agora, se a gente pegar e olhar a matriz energética, por exemplo, da China, a gente vê que ela é toda baseada no carvão, né? Olha só, eu não consigo ver a porcentagem, mas é muito alta. 65%. 65%, né? E a gente pega, ó, África do Sul, a Rússia ali, a gente tem o gás natural, que também são uma matriz que é feita nas usinas termoelétricas, é um combustível das usinas termoelétricas, que também gera gás de efeito estufa. Olha a Índia aí também, que vai se tornar o país mais populoso do mundo em breve. Nesse gráfico, infelizmente, não tem o dos Estados Unidos, mas a gente pode ver aí que a tendência mundial é preocupante, né? Assim, isso, o Brasil, graças a Deus, segue uma outra linha, mas a gente vê que o mundo não segue, assim, não adianta só a gente também fazer, né? A gente tem que conscientizar, né, as outras nações também, né? Às vezes é um pouco complicado também para algumas nações por causa de reserva de energia, né? Mas, por exemplo, igual a China já está investindo, né? Por exemplo, eles fizeram lá a usina hidrelétrica lá, que é a maior do mundo, de Três Gargantas, né? Embora a economia toda deles sejam baseadas no carvão, por causa das suas reservas naturais, né, que é justificável, eles já estão percebendo o problema para eles. Então, assim, eles estão também procurando soluções. Agora, a gente tem que conscientizar, né, o resto do mundo, né, para fazer, né, usinas, uma matriz energética seja mais sustentável, né? Senão não vai dar conta o planeta, né? Aí, então, o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, né? Ele previa que os países mudassem seus comportamentos em relação ao que o Renan está falando acerca da produção de energia, fazer evitar energias fósseis e fazer uso de energias mais sustentáveis, assim como energia solar, energia hidroelétrica, eólica, e ele faz o próprio relatório que da geração de gases, ele propõe também mudança em outras áreas, né? Não somente na parte de geração de energia, sino que na indústria, no transporte e na construção civil, evitar nuevos impactos de dióxido de carbonos industriais,
evitar soluciones insustentables en área de transporte, por exemplo, colocar veículos movidos para elétricos, por exemplo, que é o que está acontecendo agora na Europa, né? As notícias falam que para 2030 eles vão abolir o transporte movido a petróleo. E também na parte dos prédios e das construções civis, evitar materiais que produzam essa pegada de carbono. Então, agora estão pesquisando novos materiais que têm emissão zero de carbono. Então, toda essa pesquisa vai produzir vai provocar, né, que a construção civil mude de alguma maneira para poder ser mais eficiente e mais sustentável. E com relação, né, ao transporte, né, o ideal é que seria realmente, né, todos os veículos elétricos, né, igual a gente tem aí os carros, né, a questão da Europa, que em 2030 eles vão parar de produzir completamente os motores de combustão interna, né, combustíveis fósseis, mas o Brasil também já tem que ver um ponto, igual a gente vê carro elétrico, é uma realidade, né, porém a gente não vê infraestrutura, né, e, por exemplo, você tem um carro e na cidade, que você usa para ir trabalhar e volta para casa e carrega ele, tudo bem, vai dar certo. Agora, imagina você pegar e sair daqui e ir até a Bahia. Se você fosse usar um carro, né, comum, você teria que parar aí para abastecer umas 3 vezes, né, no mínimo. Agora, se fosse carro elétrico, você não acha no meio do caminho, né? Ou se achar, né, vai ser raro de achar locais que você vai poder carregar, né? E o carro não tem infraestrutura. Outra questão também é o tempo de carregamento, né? Não é tão rápido quanto a gasolina. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. É lógico que tudo com pesquisa, né, e avanço, lógico que isso iria ser sanado a maioria desses problemas, mas a gente precisa de investimento, senão a gente vai continuar na mesma questão, né? Fazer estações de carregamento de carro elétrico, por exemplo, né? Em todo o trajeto das BRs. Exatamente, assim, estações de carregamento rápido, né? Porque hoje o carro elétrico, o carregamento dele não é rápido. Né? Não é igual o Então, carro. mas aí não se trata somente da estação, sino de inovar no próprio carregamento do carro, né? O carregamento, mas assim, só vai inovar cada vez mais se a demanda aumentar, né, de pessoas, né? Que é o que a gente tem visto, né? Por exemplo, o carro elétrico há 10 anos atrás, o que ele era e o que ele é hoje, assim. Né? Você pega, por exemplo, um carro aí da Tesla, ele já dirige sozinho, a gente vê altos avanços, né? E tem muito mais que evoluir, esse é um aspecto, né? Que, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa, né? Você tem que parar para abastecer 3, 4 vezes. Bom, não dá para você ficar 8 horas esperando, 4 horas esperando, carregar 2 horas, né? É meio inconveniente, mas né, imagina isso para um trabalhador, por exemplo, um caminhoneiro, né? Daqui a pouco vão vir os caminhões elétricos também. Já existe. Mas imagina para um trabalhador que sai, sei lá da Amazônia e vem para o sul do país. É inviável toda vez que ele parar para abastecer ficar muito tempo, né? Então, assim, tem que ser investido, né? Essa parte também, pesquisa, para ter um carregamento mais rápido, né? E acabar compensando também, né? E eu acredito que vai acontecer, tá? É só questão assim, de Vai tempo acontecer. e investimento. A gente vê, né, como é que, né, igual eu falei, de 10 anos, o que era o carro elétrico e o que é hoje, né? Só questão de tempo mesmo.
E seguindo com o Acordo de Paris, em 2015, a meta do Brasil acordada era para 2025 reduzir 37% das emissões de carbono e para 2030 reducir 43% as emissões de carbono. Mas isso está longe de acontecer, né? Não somente no Brasil, sino em todos os países que ainda não conseguiram reduzir as emissões, né? Então, segundo a ONU, na COP27, que aconteceu no ano passado, segundo a CNN, diz que, aqui é textual que a gente copiou, né? Segundo a ONU, os últimos avanços dos países signatários do Tratado de Paris, né, estão muito longe de conter o aquecimento global e apenas 1% das emissões serão contidas até 2030 com os resultados obtidos até então. Isso é muito preocupante. Muito. Então, agora vamos falar das propostas. A Maria tem para nos contar. As propostas que a gente pode apresentar aqui são 5, né? O reflorestamento, que é a ação de repovoar, né, de replantar e garantir a manutenção de espécies vegetais que foram abandonadas, desmatadas e onde ocorreram incêndios. Também a gente tem o uso de energias alternativas, né, que a gente já falou aqui atrás, como a energia eólica, a energia solar. Também a gente tem a coleta seletiva de resíduos, que é separar, né, o lixo que a gente produz. Por exemplo, eu vi que a ONU postou que o ser humano na Terra, ele produz mais de 4 toneladas de lixo. Então, essa seleta de lixo, né, colocar tudo separado, também ajuda a compensação de emissão de CO2. Construção com material de baixo carbono e também os meios de transporte com zero emissão, que a gente falou agora, que é os carros elétricos. Então, essas são umas propostas, né, que a gente pode fazer em forma geral, né, que é o que a gente observa aqui no nosso dia a dia. Agora, temos também processos de conversão de energia, nossa agenda está cheia, né? A gente tem o 9 de outubro a 13h, um encontro com a explicação de materiais para a transição energética, que é uma colaboração da Argentina com a Alemanha. Então, aí a gente está pesquisando materiais para poder ser mais sustentáveis. Agora, como ajudar desde casa? Então, não é uma coisa assim muito difícil de fazer, né? É só a gente colocar uma reflexão em cima do que a gente está fazendo no nosso dia a dia e a gente propõe aqui formas fáceis de poder ajudar. Por exemplo, desligar as luzes que a gente não está usando. Isso irá produzir menos consumo de energia. E isso será bom não somente para a conta elétrica da casa, sino para a estação que está distribuindo a energia e vai precisar emitir menos dióxido de carbono para distribuir essa energia, porque a gente está usando adequadamente a luz. A fazer a coleta seletiva, como a Maria falou. Então, a gente pensar, eu comprei uma pizza, por exemplo, e eu
pego a pizza e o que eu faço com o pacote, com a caixa da pizza? Então, a caixa ela pode ser reciclada, por exemplo, os potes de suquinho eles podem ser reciclados, as caixinhas de leite. Então, a gente separar todo para mandar em todas as cidades. Agora está tendo uma coleta seletiva, especificamente aqui em Juiz de Fora, ele está começando agora, né? Em nosso instituto já faz tempo que existe no campus Juiz de Fora, pelo menos a coleta seletiva e a comissão de coleta seletiva para fazer essa disseminação de conhecimento acerca de como fazer. A gente tem todas as lixeiras com as cores adequadas para poder eliminar o papel, eliminar o plástico, o vidro e o material comestível, né? O material que pode servir para fazer compost. Também pode usar copo não descartável. Então, a gente tem um copinho em cima da mesa que a gente lava e reusa. Diminuição de agrotóxico, isso para as pessoas que têm oportunidade de plantar e poder fazer isso sem uso de agrotóxicos. Já está tendo bastantes locais que eles estão fazendo essa diminuição. Isso se chama agricultura sustentável também, né? Não fazer queimadas. Toda vez que a gente faz uma queimada, aquela fumaça está emitindo dióxido de carbono para nosso ar. E além de que algumas queimadas elas se propagam por todos nossos campos, né? E plantar uma árvore é uma sugestão, né? Não é todo mundo que pode plantar, mas pelo menos ter uma plantinha em casa para poder emitir, absorver o dióxido de carbono da atmosfera. Professora, Sim. Dentro disso também, a gente pode utilizar também o ônibus público, utilizar a bicicleta quando a gente tiver oportunidade, ao invés de ficar usando carro, né? Usar o transporte compartilhado também, como Uber, compartilhando com outra pessoa. São coisas do dia a dia, né? Que a gente são pode coisas fazer do dia a dia, que produzem uma diminuição, né, da pegada de carbono. Então, quais são nossas metas? Então, aqui a gente colocou uma figura, né, acerca de desenvolvimento sustentável, as nossas metas para 2030. Então, em relação às pessoas, tentar erradicar a pobreza e a fome, né, de todas as maneiras, para garantir dignidade e igualdade. Em relação à prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Em relação ao planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as futuras gerações, que as futuras gerações estão aí, são nossos filhos e nossos netos, né? E nossos bisnetos que vão crescer e vão encontrar um planeta habitável, né? Fazer parcerias com outros países para poder implementar essa sustentabilidade e a paz, né? Sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Esse é nosso nossa figura, né? A gente pegou essa figura de uma referência, mas a gente concorda com as metas, né, que estão propostas pela agenda. Então, aqui as nossas referências. E, então, boa noite, né? Boa noite. Até a próxima aula. Até a próxima aula, que vai ser na outra segunda. A gente vai colocar aqui
um formulário com algumas questões para a gente ver se a gente explicou bem, né?